Olá, o UFC em Destaque está no ar. Uma revista eletrônica produzida pelos alunos de Telejornalismo 1 do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará. No programa de hoje, entre outros assuntos, você vai conhecer um pouco da história dos prédios antigos que compõem o campus do Benfica. Vai saber sobre o grave problema que atinge as casas de cultura e ainda sobre as oportunidades de intercâmbio que têm movimentado a nossa universidade. Um dos maiores projetos de extensão em língua estrangeira do país, as casas de cultura da UFC passam por uma grave crise, com a drástica redução nas vagas ofertadas e ameaça de encerrar suas atividades em pouco tempo. Confira na matéria de Tavares Neto os motivos dessa situação. As Casas de Cultura Estrangeira da Universidade Federal do Ceará têm quase 50 anos de atividade. A cultura se tornou um dos maiores projetos de extensão do Brasil nas áreas de língua estrangeira. Apenas nos últimos 5 anos, mais de 6.000 alunos se formaram. O edital de seleção para os cursos básicos de língua da Casa de Cultura para o primeiro semestre deste ano chamou a atenção. O número de vagas ofertadas não chegou nem a 300, e 2 das 6 casas de cultura não abriram inscrições. Em 2008, foram ofertadas 1.000 vagas a mais do que agora, em 2013. Segundo o vice-diretor do Centro de Humanidades, o problema acontece devido à falta de docentes. Nem mesmo reposição das vagas já existentes está acontecendo. Como diminuiu o número de possibilidades de contratação de professores, porque o regime de contratação é diferente dos cursos de graduação, há uma diminuição do número de professores, logo, nós temos que diminuir também as turmas que são ofertadas. A situação é ainda pior na Casa de Cultura Portuguesa. Prestes a completar 50 anos, é uma das mais prejudicadas com a falta de professores. Nós contamos na Casa de Cultura Portuguesa com alguns temporários ainda até final de fevereiro, cujos contratos não serão renovados, e tem mais uma professora que tem um contrato encerrado em setembro. Segundo o coordenador-geral das Casas de Cultura Estrangeira, as medidas necessárias estão sendo tomadas, porém, a demora pode atingir outras casas. A Casa de Cultura Portuguesa e a italiana, no momento, são um exemplo do que pode acontecer com qualquer um. Inclusive, a cultura francesa, esse semestre, não deve oferecer vagas para o teste de nível. Quem esperava as provas de seleção para esse semestre lamenta a situação. Essa diminuição de vagas foi péssima, principalmente para quem faz estágio, para quem estuda. É impossível encontrar um horário compatível e ainda mais a Casa Francesa que eu queria fazer, só abrir uma vaga. Em 2013, a Universidade Federal do Ceará abre vagas para 3 novos cursos. Dentre eles está a licenciatura em Letras Libras, já disponível no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, deste ano. Confira na reportagem de Roberta Souza. A língua brasileira de sinais ganha mais espaço na Universidade Federal do Ceará em 2013. Ofertando 30 vagas para o período da noite, a licenciatura em Letras Libras terá início no segundo semestre letivo deste ano. De acordo com a titular da Secretaria de Acessibilidade, UFC Inclui, professora Wanda Leitão, o objetivo é suprir uma demanda crescente por profissionais com domínio de Libras. Esse curso de Letras Libras, ele se volta, a metodologias e ao ensino, preparar professores para o ensino de Libras como primeira língua para as crianças surdas que chegam na escola, sem saber a língua de sinais. Isso é fundamental porque a primeira língua é a língua que estrutura, é a língua que faz as mediações, é a língua que permite a estruturação do pensamento. A criação do curso prevê investimento financeiro do governo federal para a estruturação física e pedagógica. Vai envolver a construção de um prédio com salas específicas, com salas de aula que caibam 30 alunos, nessa posição de semicírculo. Está previsto também um estúdio de produção de matéria de recurso pedagógico em Libras. E aí vem professores, 7 vagas para concurso de professores e vem também vagas para intérpretes. O projeto da graduação presencial em Letras Libras na UFC surgiu a partir do antigo curso à distância ofertado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Para a professora de Libras da UFC, Kátia Lúcia Pinheiro, a nova licenciatura representa uma grande conquista. Apesar disso, ela critica a forma de acesso à universidade. Estou muito feliz com essa implantação desse curso presencial. A UFC ela ganhou experiência durante o curso à distância.
mas ainda assim há certas dificuldades, por exemplo, o acesso ao vestibular, que hoje é pelo Enem. Não existe nenhum preparo para oferecer esse vestibular para pessoas surdas. Então, os surdos não vão estar equiparados com os candidatos ouvintes. Aumentar o número de cursos de letras libras no Brasil é uma proposta do governo federal para intensificar a educação inclusiva nas escolas públicas. De acordo com a Secretaria de Acessibilidade da UFC, a meta para o Ministério da Educação é de até 2014 implantar 67 novos cursos. Dentre eles estão letras libras e curso de pedagogia com ênfase na educação bilíngue. A expansão dos cursos de Libras é vista com otimismo pelo professor do Instituto de Educação do Ceará, Márcio Machado. Eu que ensino aos alunos, eu posso inclusive também estar divulgando para eles, olha, você tem como fazer um vestibular e você pode ser um profissional da área de Libras também. Você sabe o que é e como funciona a pesquisa científica? A equipe do UFC em Destaque buscou mais informações sobre essa atividade tão importante para a vida acadêmica. Confira na reportagem de Joyce do Nascimento. A produção de conhecimento é uma das práticas que caracterizam a universidade. Essa produção se dá por meio da pesquisa científica, uma atividade racional e criteriosa que consiste em analisar questões de interesse social. Os grupos de pesquisa são um espaço destinado a esse trabalho e possibilitam integrar a pesquisa à graduação. Para além de uma formação profissional que visa preparar para o mercado de trabalho, as atividades de pesquisa propiciam outra abordagem dos conhecimentos teóricos. O grupo de pesquisa permite que a gente vá muito além do que está aprendendo na sala de aula e num campo específico, que futuramente pode render um mestrado, um doutorado, ou nem mesmo isso, só uma visão mais crítica da profissão que a gente vai acabar tendo que exercer eventualmente. O pesquisador e professor de jornalismo da UFC, Jamil Marques, cita também como importante benefício a possibilidade de reduzir o tempo de graduação. Eu tenho 2 alunos que já estão desenvolvendo os projetos de monografia, mesmo ainda sem terem chegado ao penúltimo e ao último semestre. Eles já têm o tema sendo desenvolvidos desde o 4º, 5º semestre, e isso facilita bastante, sobretudo porque as leituras são feitas num ritmo muito mais adequado. No curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará, o interesse dos estudantes de graduação pelos grupos de pesquisa aumentou com a criação do mestrado em 2008. E os alunos, então, de alguma forma, passaram a ter um maior interesse, a agregar seus projetos de pesquisa, suas monografias, aos projetos dos professores também. Então, eu acho que esse crescimento tem sido positivo, sim, e tem sido consistente. Como forma de estimular a pesquisa entre os graduandos, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, realiza o PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O PIBIC concede bolsas de duração de 12 meses. Os estudantes tornam-se bolsistas a partir da indicação dos orientadores e devem dedicar-se integralmente às atividades de pesquisa. O programa de bolsista de iniciação científica, por exemplo, mantido pelo CNPq, é um programa para o qual eu particularmente bato palmas, porque é um programa que estimula e incentiva a pesquisa desde a graduação, forma, portanto, ajuda a formar recursos humanos para a pesquisa, posteriormente no mestrado e no doutorado, desperta nesses alunos, ao fazer isso, desperta nesses alunos uma postura crítica em relação à realidade que os cerca e na qual eles estão inseridos. O CNPq ainda não divulgou os novos editais do PIBIC para 2013, mas está previsto que isso acontecerá durante o mês de março. Os interessados devem procurar um professor pesquisador e solicitar indicação junto ao CNPq. Mais informações na página www.cnpq.br. O Instituto de Cultura e Arte da UFC reúne 9 cursos de graduação e visa desenvolver a produção cultural na universidade. No entanto, os estudantes da unidade vêm enfrentando dificuldades para realizar seus projetos. É o que mostra a reportagem de Paulo Jefferson. Talento e criatividade. São essas as principais ferramentas de quem estuda no Instituto de Cultura e Arte da UFC. O prédio, localizado na Avenida Carapinima, abriga provisoriamente os cursos de cinema, teatro e dança. Criados em 2009, os cursos ajudaram a impulsionar a produção cultural na universidade,
No entanto, os estudantes e professores desta unidade vêm enfrentando problemas para realizar seus projetos. Os cursos são novos, mas o problema é antigo e as explicações são as mesmas. Primeiro, a falta de infraestrutura comum a qualquer grande universidade pública do país. Segundo, a falta de apoio e de incentivo para desenvolver projetos de produção cultural dentro e fora do ICA. A estudante do curso de dança, Natália Almada, comenta que uma das suas principais preocupações é como será feita a divisão das salas no próximo semestre. A gente vai ter uma pequena dificuldade porque vai entrar uma outra turma e o nosso curso vai se ramificar. A partir de agora, os cursos de licenciatura e de bacharelado vão fazer coisas que são diferentes, entendeu? Assim, algumas comuns, mas a maioria diferente. Então, vai complicar um pouco a questão das salas, de conseguir até mesmo assim, sala para a gente estudar. A solução para alguns dos problemas existe, mas ainda não se concretizou. A construção da nova sede do ICA no campus do PC ocorre desde 2010 e deverá dar fôlego à produção cultural na UFC. De acordo com a Coordenadoria de Planejamento e Obras da UFC, a estrutura vai consumir cerca de 21 milhões de reais e deverá ser entregue ainda em 2013. A primeira etapa nós já concluímos e consistiu praticamente da construção da estrutura em concreto armado, né? A partir das fundações até a laje de cobertura. A segunda etapa está em andamento e nós temos previsão para a conclusão até março ou abril do corrente ano. E a terceira etapa nós estamos aguardando a documentação da empresa para então dar ordem de serviço e no prazo de 200 dias concluí-la, né? Isso, por indicação do contrato, seria o final de setembro. O corpo docente avalia que há outros fatores que interferem na produção. É um curso novo, com professores novos, né, no sentido de que todos ingressamos juntos, né, alunos e professores, basicamente no mesmo momento na UFC, há 2 anos atrás. Né. É o curso, portanto, em construção. Né. Existe uma série de descobertas a serem feitas aqui dentro. Né, assim. Mesmo sem as primeiras turmas dos cursos terem sido formadas, os estudantes já produzem seus trabalhos. São curtas e longa-metragens realizados pelos estudantes do curso de cinema e apresentações experimentais dos cursos de dança e teatro. Enquanto não concluem sua formação, eles ensaiam. Viajar mundo afora é um dos maiores desejos da maioria das pessoas, e muitos universitários resolveram conciliar essa vontade com os estudos em uma faculdade estrangeira. Confira na matéria de William Santos como essa nova realidade tem transformado a vida de muita gente. Muitos estudantes buscam programas de intercâmbio para estudar em universidades do exterior. Vários alunos daqui estão indo estudar lá fora por meio de programas como Ciências Sem Fronteiras. A UFC também tem atraído cada vez mais estrangeiros. Mas para fazer o intercâmbio na UFC, é necessário que os estudantes entrem em contato primeiro com a Coordenadoria de Assuntos Internacionais, a CAI. O primeiro apoio justamente é emitir os ofícios necessários para abertura de conta. A gente tem que orientá-los a cuidar do CPF, porque sem CPF ninguém vai para lugar nenhum no Brasil, é o documento, na verdade, mais importante. E recebem apoio também, a orientação é dada nesse sentido, dos coordenadores dos cursos, que vão naturalmente ficar mais próximos deles. O lema da UFC, o universal pelo regional, resume bem o espírito de troca que um intercâmbio proporciona. Hoje, a universidade conta com 234 estudantes estrangeiros que escolheram o Brasil para cursar programas de mobilidade acadêmica. As áreas de tecnologia e medicina estão entre as que atraem mais universitários de outros países que vieram estudar aqui. De 1995 a 2012, o número de estudantes estrangeiros na UFC cresceu de 14 para 100. Entre os países europeus que mais enviam intercambistas para cá estão Alemanha, Espanha e França. Já dentre os países africanos, a maioria dos estudantes vem de Cabo Verde e Guiné-Bissau. Outro país que merece destaque são os Estados Unidos. Mas fazer intercâmbio em outro país nem sempre é fácil. Ana Célia é de Guiné-Bissau e estuda jornalismo na UFC há 3 anos. Acontece que sua chegada no Ceará foi um pouco conturbada. Depois que eu cheguei aqui, eu acho assim, da parte da universidade, um pouco, posso dizer, desagradável, porque a minha primeira chegada não tem alguém que me recebe
Agora já estou bem adaptada mesmo. Não estou me sentindo isso. Isso é só logo no início que eu passava essa tanta dificuldade. Por outro lado, há quem se adapte rapidamente ao clima do Nordeste e aos elementos da cultura cearense. Marta é espanhola e está há 3 meses estudando publicidade e propaganda na UFC. Ela conta das surpresas ao chegar no Ceará. Ao começo eu não sabia o que é o forró, todo mundo falava de forró, o que é o forró, né? E aí eu lembro que eu vim para Fortaleza, já saí, dançamos e demais. E todo mundo falava também do negócio da comida, né? Todo o feijão, o arroz, eu comia o tempo todo arroz e feijão, isso para mim não era normal, né? Mas pouco a pouco aí já sinto-me como uma brasileira mais. Receber intercambistas também é uma oportunidade diferente para estudantes da UFC que querem enriquecer sua experiência acadêmica. O Programa de Apoio ao Intercambista, o PAI, é um projeto de extensão da Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade. No PAI, alunos daqui tornam-se padrinhos voluntários de um estudante de mobilidade acadêmica internacional. Os estudantes que eles são apadrinhados pelo PAI, normalmente têm um interesse maior de conhecer a cultura brasileira. Quando eles terminam o período de intercâmbio, eles têm um domínio maior da própria língua portuguesa e, além disso, eles conhecem melhor a cidade, eles têm convívio melhor com famílias brasileiras, com pessoas realmente do Brasil. Eles criam vínculos e provavelmente eles querem voltar para o Brasil. Além do lado acadêmico, a Universidade Federal do Ceará agora também se destaca no esporte. E a reforma da quadra do Céu é um dos motivos para esse avanço. Acompanhe na reportagem de Liana Ibiapina. A quadra do Céu, no Centro de Humanidades 2 da Universidade Federal do Ceará, passou por uma grande reforma que durou pelo menos 4 anos, sendo terminada em junho de 2012. Agora, com piso, iluminação e tamanho adequados, todas as modalidades de quadra passaram a ter os seus treinos realizados na nova estrutura. As instalações sempre mantidas limpas, com bom material esportivo, então realmente tem agradado muito aos nossos alunos e a nós também que fazemos parte aqui da gestão. Mas a nossa quadra veio em boa hora. Com o aumento da frequência e a melhor qualidade dos treinos, o rendimento das equipes melhorou. Exemplo disso é a equipe de vôlei feminino, que conquistou o seu primeiro campeonato cearense em 2012. Hoje a gente teve um título inédito, campeã cearense, pela primeira vez, e foi depois do momento que a gente começou a treinar nessa quadra. Teve uma influência muito grande porque a estrutura é muito melhor, o deslocamento fica bem mais facilitado para chegar aqui, então o treino rende bem mais, além da própria estrutura, iluminação, o piso da quadra, rede, bola. Então tudo isso influenciou para o nosso título de campeã cearense 2012. A quadra do Céu agora é motivo de orgulho e esperança para atletas e dirigentes da UFC. E, por coincidência ou não, a gente foi vice-campeão em 2011, não foi na nossa quadra, né? E a gente perdeu um jogo decisivo na quadra do PC, e aí esse ano a gente teve a sorte e a felicidade de ser campeão nessa nossa quadra, e se eu salvo engano foi a primeira equipe campeã nesse equipamento novo. Pois é, a gente, falando de futuro, a gente tem ótimas expectativas, né? Em 2013 a gente é a equipe que vai representar o estado na Liga Nacional de Vôlei, né? A gente garantiu essa vaga por ser a atual equipe campeã, né? Há muito tempo só em Info que é a equipe que representava o estado, agora somos nós que temos esse direito. A gente vai batalhar forte para montar uma equipe forte, competitiva e conseguir os patrocínios necessários para participar dessa Liga Nacional. Com mais de 50 anos de existência, a Universidade Federal do Ceará abriga estruturas antigas da cidade de Fortaleza. São prédios como o da Reitoria, o das Casas de Cultura e o do curso de Comunicação Social. Eles guardam histórias importantes da cidade, que permanecem na memória da capital. Saiba mais na reportagem de Andressa Bittencourt. De bairro residencial a centro intelectual. Ao longo dos anos, o Benfica passou por mudanças significativas. A principal delas foi a instalação da Universidade Federal do Ceará. Mas será que os estudantes que passam por aqui diariamente conhecem a história desses prédios? Conheço, que eu li na agenda, assim. Não sei muito. Eu acho que a Casa de Cultura Hispânica é uma das mais velhas. Não, assim, eu não sei nada assim concreto da história, entendeu? Dessas edificações aí. Eu estudo aqui, passo constantemente pela reitoria por esses blocos, mas eu não conheço nem um pingo da história deles. Apesar de nem todos conhecerem a origem dessas edificações, há por trás delas muita história para contar. Na década de 1950, o reitor Antônio Martins Filho adquiriu vários prédios da região do Benfica para a instalação da Universidade Federal do Ceará. A reitoria, por exemplo, era a casa do comerciante José Gentil.
A edificação foi vendida em 1956 para a universidade e, após uma grande reforma, se tornou o prédio que é hoje. O memorialista Nirei de Azevedo destaca a importância que essas edificações trouxeram para o bairro do Benfica e para a cidade de Fortaleza. A instalação da Universidade do Ceará aqui foi de grande serventia, não só para estudantes, para a intelectualidade, mas para toda a cidade. A Universidade Federal do Ceará, hoje em dia, é uma referência para todos os setores, político, econômico, tudo gira em torno da Universidade Federal do Ceará. Apesar da modernização, Nirei também tem suas ressalvas em relação às transformações pelas quais alguns desses prédios passaram. Esse da comunicação foi adaptado, porque ele foi feito para mim, para a engenharia. E hoje em dia está com a comunicação, evidentemente não tendo sido feito para a comunicação, se ressente assim, da construção de um estúdio próprio, né, ou de um auditório, sei lá. Então é um prédio adaptado, é sempre incompleto, né? Segundo o arquiteto e professor Romeu Duarte, essas edificações trouxeram uma aparência nova para a cidade. O estilo modernista, influenciado pela tendência carioca da época, ficou estampado nos prédios que hoje são da UFC. Mais uma vez o Benfica lança algo novo, né? Recebe uma novidade, né? Uma expressão nova de arquitetura. Todos esses imóveis, eles, vamos dizer assim, eles se confundem com a história da arquitetura da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará. Para o professor, as edificações deveriam ser melhor preservadas e valorizadas. Já é algo que faz parte da cara do bairro, da cara de Fortaleza, né, e do acervo arquitetônico do Ceará. O UFC em Destaque está chegando ao fim. Até mais! Até um próximo encontro. Então, Maria, como foi a dificuldade? Foi muito difícil, mas não vamos rir muito, porque Sim. Eu acho que a gente tem que ficar conversando sobre coisas amenas. O UFC traz vários assuntos. E talvez eles façam